Joelhos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, santo e exaltado seja o teu nome. Em tua presença, ó Pai, nos encontramos neste momento de joelhos para honrar e glorificar o teu santo nome. Pedir também, ó Pai, que o Senhor se faça presente aqui conosco, que o Senhor visite a cada coração e que nesse momento possamos nos esvaziar do eu e deixar que o Santo Espírito venha nos preencher. Que o Senhor toque em cada um de nós, ó Pai, que possamos aprender mais um pouco do Senhor essa manhã. Na verdade, Senhor, nós queremos nos entregar a Ti e pedir que essa entrega seja aceita, ó Pai. Honra, ó Pai, unge o pregador desta manhã, Senhor. Usa o pastor como o Senhor nunca usou antes, ó Pai. Que ele venha com palavras do Senhor para cada um de nós e que nós possamos estar dispostos a recebê-las. Trabalhe em nossas vidas, trazendo sobre nós a Tua luz. E que a luz do Teu Santo Espírito brilhe de um modo que os outros possam ver o Senhor brilhando em nós. Permanece hoje conosco e sempre. Nós te rogamos, pedindo ao Pai que perdoe as nossas faltas e que nesse momento possamos ser limpos e purificados, porque só assim poderemos estar na Tua presença verdadeiramente. Continua conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós iremos ouvir um louvor com Irone e logo em seguida nós teremos nosso pastor André. Jesus em nós, tá? Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão. Playback. Unindo-se aos fortes, encorajando os fracos, suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor, e seu amor. Milhares que nos seguem observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. A tocha da verdade está agora
em nossas mãos. Possam todos que nos cercam ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão. Para que nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Amém. Queria agradecer ao Irônio porque me transportou ao ano de 1995. Gente, isso é muito bom, muito gostoso. Ouvir as músicas que nós crescemos ouvindo. Não que eu vivesse em 95, mas foi próximo do ano que eu nasci, né? Vocês estão rindo do quê? Abram a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu gostaria de fazer a você um convite. Eu fiquei pensando o que pregar na última pregação aqui na Igreja do Galeão. Pelo menos a minha última pregação desse ano. E orei, pedi a Deus. Foi quase como foi uma oportunidade de Deus de eu estar aqui com você. Então, amigo e amiga, meus irmãos, que estão aqui no meu coração, não deixe que nada te impeça de ouvir essa mensagem hoje. Evite de ir ao banheiro. Se alguém quiser ir ao banheiro, pode levantar a mão que eu paro agora e espero você ir e voltar. Mas não deixe de ouvir o que Deus tem para você. No momento que Deus vai tocar o nosso coração, o inimigo da nossa alma sabe exatamente o que vai tocar você. Ele é inteligente, tem experiência, e ele vai tentar fazer de tudo para que você não ouça. Então eu faço um trato com você. Não vá ao banheiro. Aguenta aí, não converse. Eu consigo levar essa mensagem em 20 minutos. Vamos fazer esse trato? Quem fecha esse trato comigo aí? Vai.
Amém, Igreja do Galhão. É muito bom ter vocês aqui. Gênesis 12, versículos 7 e 8. Antes de ler a Bíblia, vamos fechar os nossos olhos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque aqui neste local sentimos a presença do Teu Santo Espírito. Peço agora que fale aos nossos corações. Eu especialmente peço que me use, Pai, esse instrumento indigno para levar a Tua mensagem. Que aqueles que estão aqui ouvindo e participando, e também aqueles que estão em casa, ou em qualquer lugar ouvindo esta mensagem, possam ser tocados pela Tua mensagem, pela Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis 12, versos 7 e 8, diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui em Gênesis 12 está contando o início da história de um personagem muito, muito importante na Bíblia. Um personagem que várias histórias foram escritas a respeito dele. Um personagem que a história da sua vida foi de extrema importância para toda a cristandade hoje. Ele foi conhecido lá em Hebreus capítulo 11 como um dos heróis da fé. Ora, ele era reconhecido lá em Gênesis 12, por exemplo, capítulo 10, verso 10, como covarde. Olha que interessante. E outra hora, como lá no capítulo 14, como homem corajoso, quando ele foi lá com seu exército particular e resgatou Ló, sobrinho dele. Já deve ter lido essa história. Mas na narrativa da história de Abraão, existe algo que chama a atenção de todo mundo. Algo que você pensa, inclusive preguei sobre essa história semana passada, e alguém levantou a mão e falou: eu não teria a coragem que teve Abraão. Você teria, qual é a história de que eu estou falando? Alguém sabe? Alguém sabe? A história que está lá em Gênesis 22. Muito bom. Aceitar sacrificar o próprio filho. Está lá em Gênesis 22. Inclusive, lá em Gênesis 22, o título da perícope é Deus prova Abraão. Teria você a coragem de sacrificar o próprio filho, de matar o próprio filho? Essa provavelmente foi a prova mais dura que passou Abraão. Depois de tudo que se passou na vida de Abraão, agora na sua velhice, ele é pai de Isaac. E em Gênesis 22 você lê o seguinte texto: agora Deus chega a Abraão, vou parafrasear, e pede a Abraão em sacrifício o próprio filho. A Bíblia diz, inclusive, o único filho. Ué, tem uma coisa errada, não tem? Ismael não era filho dele também? O detalhe é o seguinte, é que quando Deus fala de Isaac, ele está falando do filho da promessa. E é interessante que aí nós entendemos a importância da família para Deus. O único filho, o filho da promessa, Isaac. Agora Deus pede Isaac em sacrifício. Daria a Melina em sacrifício, Pedro? Daria? Imagine, eu também não sei o que eu faria, seria muito difícil. Só que nós nos enganamos muito quando pensamos que Abraão recebeu o título de pai da fé, ou entrou na galeria dos heróis da fé, porque aceitou sacrificar Isaac. Não foi por isso. Ele agora entra na galeria dos heróis da fé, por causa de Gênesis capítulo 12, quando Deus olha para ele e fala assim, ó: ora disse o Senhor a Abraão, verso 1, sai da tua terra, da casa da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira ordem ou a primeira missão que nós temos na Bíblia, o primeiro chamado que nós temos na Bíblia referentes a Abraão, era quando ele ainda era Abraão. E esse chamado foi para que ele saísse da casa do seu pai, da sua parentela. Nós não temos muitos relatos com relação a Abraão nesta época. Os poucos relatos que nós temos é a ascendência dele, onde nós chegamos até Tera, ok? Da família de Sem. Abraão era semita, assim como toda a descendência dela, e lógico, a ascendência semita. E agora, com a morte do seu pai, amparado por uma parentela, pela casa de uma parentela, é muito fácil hoje. Quer ver? Quem é casado aí? Levanta a mão, vai. Desde que são casados, continua com a mão levantada, gente, vai, colabora, me ajuda a vencer na vida. Abaixa a mão aquele que mora dentro da casa do pai e da mãe até hoje. Ninguém. Todo mundo que casou saiu da casa do pai, não é? Só que é muito interessante, quando aqui fala a casa do pai, Abraão já era casado, não era literalmente a casa como nós pensamos hoje, era a casa da parentela, era o arraial, era quase como uma cidade. Imagine que todo o suporte, inclusive militar, bélico, era tido na casa da parentela. Imagine você. Agora Abraão é convidado a deixar tudo que era suporte, tudo que era importante para ele, tudo que o mantinha ou que poderia dar segurança para ele e para sua esposa, e seguir um sonho distante, e seguir um chamado distante, de um Deus que até então na Bíblia nós não encontramos indício de que ele teria algum tipo de intimidade ou deveria seguir. Olha que interessante. Sabe qual é o nome disso? Fé. Sim, porque fé, pelo nosso dicionário, é crer em alguma coisa sem você ter razão para isso. Basicamente assim, é você acreditar sem antes saber do resultado. É como sem você confiar, sem você conhecer alguém, sem você saber nada daquela pessoa, ela te pede um dinheiro emprestado e você empresta. O nome disso é fé. Você não tem motivos para confiar ou para acreditar. A vida de Abraão começa aí, e muitas são as histórias da vida de Abraão. Agora, onde nós chegamos? Gênesis 22, onde a grande maioria conhece, aonde ele ouve a voz de Deus dizendo que deveria matar o próprio filho, e ele aceita, e agora ele caminha junto com o seu filho e alguns servos, e o material para a construção do altar, até um monte chamado... Pois é, não diz o nome na Bíblia, diz que é a terra de Moriá, que continham alguns montes, e um desses montes, inclusive, alguns teólogos e historiadores creem que é o monte que nós conhecemos também como Gólgota, ou Calvário, o monte onde Cristo foi erguido na cruz. É interessante também notar que o próprio Isaac agora, de acordo com Gênesis 22, aparenta ou tipifica Cristo, um ser humano que seria sacrificado. E o pai aceitou fazer isso com o filho. Pense você aí, vai. Você conseguiria? Se Deus te pedisse para sacrificar um filho, o que você estaria disposto a sacrificar se Deus te pedisse hoje? Qual seria o sacrifício máximo? Não entendi. É para eu voltar para cima? Eita, não entendi. Tudo bem, Matheus, depois conversa. É porque a gente fica... Aqui é filmado, gente, viu? Então é complicado. Viu o Matheus ali atrás? Vocês não estão vendo, mas me atrapalhou. Tá? Ainda bem que eu amo o Matheus demais. Então você imagina o que você daria a Cristo se Ele te pedisse hoje? Seria capaz de dar os seus filhos? Seria capaz de dar a sua família? Quem tem carro aí, levanta a mão. Daria o seu carro? Daria a sua casa? É interessante que muitas vezes nós não passamos em alguma provação,
Porque não somos capazes de dar a Deus aquilo que é a nossa vontade. Só tem um detalhe. A vida de Abraão não começou em Gênesis 22. Deus não chegou para um homem que não conhecia Deus, não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus e falou assim: olha, me dê o seu filho. Com certeza não daria. A vida de Abraão com Deus começou muitos anos antes. A começar daquilo que talvez nos parece mais fácil fazer. Às vezes não é tão mais fácil assim. Mas o primeiro pedido, quando nós atendemos, Deus trabalha poderosamente. E a primeira ordem que Deus deu para Abraão foi: sai da tua terra, da casa da tua parentela. Aí sabe o que Abraão fez? Saiu, foi, se lançou ao desconhecido, se lançou àquilo que ele não conhecia. Ele não sabia o que ele iria encontrar. E isso acontece na vida de cada um de nós. Quando nós nos encontramos com Cristo e decidimos fazer a vontade dele, nós não sabemos o que vamos encontrar. É necessário fé, até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora você imagina, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter fé. Aí agora, Abraão sai da parentela dele. Imagina? Muito fácil. Pode parecer para cada um de nós que quando casa, vai morar 1 quilômetro, 2 da casa do pai e da mãe, às vezes, não é? Aqui no Rio é basicamente assim. Mas ele se lançou rumo ao desconhecido e sabe o que ele fez? No capítulo 7 nós lemos algo muito importante. Seria assim, ó. Ali edificou Abraão um altar ao Deus que lhe aparecera. Você está lendo isso aí? Conseguiu achar? Verso 7 e verso 8. Repete 2 vezes isso. 2 vezes distintas, onde Abraão ergueu um altar. Amigos, qual é o conforto que te deixa ou que te impede de seguir a Deus? Eu fico muito preocupado quando eu vejo cristãos que não abrem mão do conforto por Deus, que não abrem mão ou não decidem fazer algo que não gosta por Deus. Amigo, não foi fácil para Abraão, não foi legal, não foi gostoso, não foi da vontade dele. Quando você vê um servo de Deus, que trabalha para Deus, deixa tudo para trás, não é da vontade dele, irmão. Porque a nossa vontade, o nosso desejo é fazer aquilo que nós gostamos, é estar do lado de quem nós amamos, é ficar no nosso conforto. Para aqueles que são convertidos há pouco tempo aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, talvez o mais difícil para você seja sair da sua cama no sábado, 9 horas da manhã. Para muitos é isso que acontece. E eu reconheço o grau de dificuldade, porque era o dia que você dormia até mais tarde, porque não trabalhava. Agora você sai da sua casa e vem para a igreja. Amigos, de fato, seguir a Deus implica em fazer sacrifícios. Agora, Abraão chega até o cume daquele monte, e lá em cima, ele ergue o altar no meio do caminho. Seu filho olha para ele e fala: pai, não sei o que foi na cabeça do garoto, eu não sei qual era o grau de intimidade que ele tinha com o seu pai, porque se fosse o grau de intimidade que Samuel tinha comigo, ele ia chegar para mim e falar: velho, me dá uma raiva tão grande, vontade de dar uma tapa no Samuel quando ele me chama de velho, mas comparado a ele que é um bebê, não é verdade? Então ele falasse: velho, o senhor esqueceu o cordeiro. E Abraão, já com o coração na mão, talvez ouvir velho fosse a melhor coisa do mundo para ele naquele momento, porque era a voz do seu filho. E Abraão ali, ele não necessitava de fé, porque a fé ele já teve. A fé ele teve quando ouviu a voz de Deus, contínua e continuamente. Agora ele necessitou de confiança. Sabe o que é confiança? É você exercitar a fé
É você ver o que deu certo na primeira, ver que deu certo na segunda, Deus está te guiando, você agora confia, o que Deus te mandou, você vai fazer, porque você tem visto que Ele tem abençoado. O problema hoje, irmãos, é que nós esperamos a nossa bênção, do nosso jeito. Talvez Deus abençoando signifique eu comprar aquela roupa que eu queria. Talvez Deus abençoando seria eu conquistar aquela namorada que eu queria. Talvez Deus abençoando seria eu conseguir o emprego com o dinheiro e o salário que eu queria. Talvez Deus abençoando seja Ele fazendo a minha vontade, não eu fazendo a dele. Cuidado, irmãos, isso é artimanha do inimigo, não é de Deus. Deus abençoando é por mais que tudo pareça que dá errado, você continua vivo, sendo cuidado e indo adiante. Isso é Deus abençoando. Tudo que Deus fez por Abraão, agora naquele momento volta ao coração de Abraão a promessa: de ti farei uma grande nação. E o seu filho, o único filho, herdeiro da promessa, era aquele que estava indo para o holocausto. Amigos, Abraão tinha tanta confiança em Deus que ele sabia que Deus ia dar uma saída para ele ali. E agora Abraão não volta atrás. Por mais que pareça que você está indo em direção à morte, se essa é a vontade de Deus, não recue. Por mais que pareça que não vai dar certo, se essa é a vontade de Deus, não recue. Essa é a mensagem que Abraão deixou para nós, com toda a sua fé e confiança em Deus. Agora, e no alto daquele monte, Abraão pega o filho, coloca sobre o altar, ergue a arma, o punhal, e vai matar o próprio filho. Quando ouve a voz: Abraão, não faça mal ao seu filho. Aqui está o cordeiro. Atrás dele havia um cordeiro preso pelos chifres dos galhos. Deus providenciou o cordeiro, mas foi muitos anos depois. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que Abraão matou no lugar do seu filho representava Jesus, que Abraão matou no seu e no meu lugar. Então, pastor André, Jesus é o sacrifício, Ele é o cordeiro, não existe mais o que eu precise fazer, estou salvo. Calma lá, existe um sacrifício sim. Esse sacrifício está lá em Romanos 12, capítulo 1. Abra sua Bíblia, não fique sem abrir não. Você que está em casa, abra também. Romanos 12, capítulo 1. Vou ler com você. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu já ouvi muitos tradicionais adventistas falar assim: tá vendo? O nosso culto tem que ser um culto que não tem emoção, não precisa ter emoção, é culto racional. Aquele negócio de choradeira, emoção, é besteira. Calma, irmãos, não é isso que Paulo disse, não. Eu imagino Paulo agora falando aos romanos, escrevendo aos romanos, o que ele escreve talvez com um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de desejo, de vontade, e talvez um pouco de cansaço por repetir várias e várias vezes, porque ele disse rogo-vos, ou seja, ele já havia dito antes, agora ele estava rogando. Talvez tenha sido algo no tipo, dado um pouco mais de vida: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Qual é o culto mesmo? O vosso corpo por sacrifício vivo. Porque este é o vosso culto racional. Ou seja, meu caro irmão e irmã, você hoje é o sacrifício. Abraão ofereceu sacrifícios desde sua trajetória, desde o início da sua trajetória com Deus, durante toda a sua vida. Hoje nós não oferecemos o nosso corpo ou algum sacrifício morto, como era o caso do sacrifício de animais, que tipificavam ou representavam Jesus na cruz. Hoje, o vosso corpo, você, a sua vida, é o sacrifício, e o sacrifício vivo. Esse é o culto que agrada a Deus.
E é por isso que eu fico muito preocupado quando eu olho para a igreja. E não é o caso de vocês, mas eu estou avisando antes que aconteça. Porque a igreja é assim, é viva, ora tá bem, ora tá mal. Quando eu olho para a igreja e vejo irmãos que falam assim, estou cansado de trabalhar para Deus. Amigo, a tua vida como cristão precisa ser uma vida de sacrifício, porque você é o sacrifício. Quando você deixar de ser sacrifício, você deixa de ser um cristão. A sua vida é deixar coisas que te agradam para fazer o que agrada a Deus. Esse é o detalhe que nós não entendemos muitas vezes. Nós somos altamente egoístas, fazemos a nossa vontade o tempo todo e queremos ser assim na igreja. Amigos, sacrifício vivo não é apenas aqui no sábado de manhã. Até digo de passagem, sábado de manhã você vem aqui para adorar, para louvar, reconhecer a Deus por tudo o que Ele faz. Sacrifício vivo, você é a cada momento do seu dia, a cada momento da sua vida. Sacrifício vivo não é aquele que não peca. Lamento informar, se você veio para a igreja pensando assim, não, meu pai, quando foi batizado, isso há não sei quantos anos atrás, ele falou que ele pediu a Deus, para naquele momento Deus tirar a vida dele, para ele não pecar mais. Nós gostaríamos de ser perfeitos. Você gostaria de ser perfeito, tenha certeza disso. Mas olha a trajetória de Abraão. Chega para Faraó e fala que Sara é irmã dele. Olha só, com medo de morrer. Só que o crescimento da vida cristã é assim. Ora você é fraco, cai. Reforça a sua fé, porque Deus te levanta e continua em frente. Eu não sei ainda qual oportunidade eu vou ter de pregar para você, mas eu sou obrigado, então, a neste momento falar para você, irmão, seja o sacrifício vivo. Não pense que em algum momento você pode deixar de ser. Não pense que existe momento certo para trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é a cada segundo da vossa vida. Isso é ser um adorador. Abraão tem uma história que combina muito ou fala muito ao meu coração. Porque no momento que Deus falou comigo, eu estava dentro da igreja, era ancião da minha igreja. Mas eu olhava para mim e estava tão absorto no meu trabalho, nas coisas que eu tinha que fazer, os filhos pequenos ainda, e tudo que eu queria fazer era trabalhar para conseguir o quê? Mamão. Tudo que eu queria era conseguir o dinheiro, era pagar minhas contas. E trabalhava, ia para a igreja sábado de manhã, às vezes pregava, às vezes não. E a minha igreja gostava de mim, mas no fundo, quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, tudo que eu via e tudo que eu lembrava é que eu tinha um grande vazio dentro de mim que Deus precisava preencher. Só que esse vazio não é porque Deus não queria preencher, é porque eu não era o sacrifício vivo. Ia para a igreja sábado de manhã e na semana toda a minha vida era normal. Em determinado momento, Deus olha para mim e fala, olha, lembra, eu já falei contigo há muito tempo, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para onde você não conhece, para onde você nunca viu. Sabe, naquele momento eu ouvi Deus. E hoje, Ele sempre fala comigo, sai da onde você está e vai para onde você nunca viu. Deixa o seu conforto, faz o que eu estou te mandando. E se tem um apelo que eu tenho para fazer você, irmão e irmã, hoje, é deixa o seu conforto, deixa a sua casa, não se preocupe mais com o bem-estar da sua família, porque isso Deus vai te dar. Cuide da obra de Deus. Não, eu não estou falando para você pedir demissão do seu trabalho, não. Eu estou falando para você não colocar mais o seu trabalho em primeiro lugar.
Não coloque mais também a sua família em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Todo o restante, toda a ordem, Ele vai reestruturar de acordo com a vontade dEle. Pode parecer que não tem nexo, mas o nome disso é fé. Pode parecer ilógico, o nome disso é fé. O Irone agora vai cantar. Enquanto ele canta, reflita nas palavras da música. Reflita nas palavras da Bíblia. Reflita em ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o vosso culto racional. Communion, manhã. Yeah, yeah. Da-da-da-da-da-da-rom. Yeah, yeah. Da-da-da-da-da-rom. Yeah, yeah. Caminhei nesse deserto, me entreguei aqui por completo. De Canaã estou tão perto. Almejei entrar nesta terra, enfrentei mares e guerras, no caminho eu caí, com teu poder eu venci. Se não vou entrar, porque estou aqui. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, mas quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus o amanhã. Tantos sonhos no coração, simplesmente caem ao chão. Meu Deus às vezes te diz não. Os teus planos aqui nesse mundo se desfazem em um segundo. Meu Deus tem planos mais profundos. Deus tem sempre razão, mesmo quando diz não. Entregue a Ele os desejos do teu coração, confia nele e o mais Ele fará. Entrega a Ele e o mais Ele fará. Quando Deus te pede pra esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, mas quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor.
É porque teu hoje pode ser pra Deus um amanhã. É quando Deus te pede de um sonho alcançar, mas quando Deus te diz que não podes entrar em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor. É porque teu hoje pode ser pra Deus. É porque teu hoje pode ser pra Deus. Amanhã. Yeah, yeah. Dararap, dap, dararó. Yeah, yeah. Dararap, dap, dararó. Amém. A vida hoje é muito corrida, muito corrida. Temos pouco tempo livre. Escola, faculdade, trabalho. Alguns têm 2 empregos. Difícil. Às vezes tudo isso, toda essa demanda, ela nos impede e nos coloca num ponto onde nós acabamos não tendo tempo, e para nós, para a gente é muito confortável estar nessa situação, porque entramos num parafuso de vida corrida e vamos indo nele em frente e adiante, e esquecemos de Deus. Muitas vezes, até falamos assim: Senhor, calma aí, quando eu terminar isso aqui, quando eu terminar a faculdade, ou quando eu terminar essa escola, quando eu me formar, assim que eu tiver um tempinho a mais, eu te entrego esse tempo. Assim que eu tiver um pouco melhor aqui, minha condição, eu vou seguir o chamado que o Senhor me fez, eu vou fazer a tua vontade. Eu queria ler para você. Vou deixar o Carlos um pouquinho chateado. O trecho que diz uma escritora norte-americana. Eu digo isso porque ele diz que não gosta desse termo, mas eu vou falar o termo que ele gosta. Se eu entro numa igreja e vem uma pessoa que diz que é profeta, sem que eu nunca conhecesse, eu não posso chamar Ellen White de profeta? Uma profetisa de Deus, mulher de Deus, Ellen White. Ela diz isso no livro Patriarcas e Profetas. Se você não leu nada de Ellen White, leia, vale a pena. Diz assim, ó: Abraão, o amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto construiu o altar, convocando todos os que faziam parte de seu acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. Quando a tenda era removida, o altar ficava. Nos anos subsequentes, houve os que entre os cananeus errantes receberam instrução de Abraão. E quando quer que um desses vinha àquele altar, sabia que havia estado ali. E depois de armar a tenda, reparava o altar e ali adorava o Deus vivo. Muitos ainda são provados, como foi Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diariamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos da sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser-lhes exigido abandonarem uma carreira que promete riqueza e honra, deixarem associações agradáveis e proveitosas, e separarem-se dos parentes para entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Deus tem uma obra para eles fazerem, mas uma vida de comodidade e a influência de amigos e parentes embaraçariam o desenvolvimento dos traços essenciais para a sua realização. Ele os chama para fora das influências e auxílios humanos e os leva a sentirem a necessidade de seu auxílio e a confiarem nele somente, para que ele possa revelar-se-lhes. Agora, para cada um de nós, quem está pronto ao chamado da providência
para renunciar planos acariciados e relações familiares? Quem aceitará nossos deveres e entrará em campos não experimentados, fazendo a obra de Deus com um coração firme e voluntário, considerando por amor a Cristo suas perdas como ganho? Aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão e com ele partilhará daquele peso eterno de muita glória excelente, com a qual as aflições desse tempo presente não são para comparar. Quem está disposto a deixar para trás? Sabe, eu fico muito feliz quando eu ouvi hoje a leitura da ata do ano que vem. Sabe por que eu fiquei feliz? Não foi porque mudou nada, mas foi porque eu vejo pessoas que decidiram aceitar o chamado de trabalhar aqui na igreja. Por que muda pessoas? Porque movimentar isso aqui, irmãos, pode parecer um templo pequeno, mas cansa, dói, machuca. Então tem horas que alguém precisa assumir para que o outro possa trabalhar por fora. O que é trabalhar por fora? Irmãos, o trabalho missionário não é isso aqui dentro. Talvez o mínimo do mínimo seja o que acontece aqui, mas lá fora pessoas precisam, e precisa ter pessoas lá fora, você e eu, cuidando daquelas pessoas e trazendo para cá. Então, amigos, quem está disposto a fazer esse trabalho? Quem deseja assumir este peso de glória? Quem deseja assumir por Deus? Eu quero orar por você. Fique de pé. Essa é a sua vontade. Deixar o seu aconchego, deixar o seu conforto, deixar os planos que você tem feito na sua vida. Esse é o seu desejo? Agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de trabalhar para Ti. Agradecemos, Senhor, porque aqui nós dizemos sim à Sua voz. Nos ajude a manter este desejo vivo, essa chama acesa. Em nome de Jesus. Amém. Tempestade, imensa escuridão, se